A paz do Senhor, caros professores, caros alunos, nós estamos aqui, graças a Deus, mais uma vez, debaixo da proteção e da vontade do Senhor, para gravar, compartilhar com vocês a lição deste quarto ciclo da lição Discipulando. Graças a Deus, aqui com a participação, mais uma vez, do presbítero Antônio Félix, a nossa irmã Miriam. Este projeto abençoado, EBD em Síntese Podcast. Isso, você é nosso convidado para se inscrever, compartilhar, comentar, passa para os teus amigos professores. Olha, o canal gratuito, aberto para acesso de qualquer pessoa, para que você, juntamente conosco, cumpra essa jornada do conhecimento da palavra de Deus, né? Provérbios, capítulo 1, versículo 7, né? Conhecimento, Senhor, é prudência. Estamos aqui exercitando esta prudência, né? Que é conhecer a palavra de Deus, que é examiná-la, conhecer cada dia mais, como diz Oséias, capítulo 6, versículo 3, um pouquinho mais a cada dia a gente vai ali escavando, buscando, e estamos aqui na 8ª lição já, presbítero Antônio e a irmã Miriam, do 4º ciclo. A paz do Senhor para vocês. Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, né? Já na 8ª, graças a Deus. Já na 8ª. Já estamos quase no já final do trimestre. Com aquele gostinho de saudade, porque o 4º ciclo é o último ciclo da lição Discipulando, né, gente? Então eu já estou com um gostinho de saudade. E vocês? É verdade, irmão, é verdade. A gente fica imaginando aqui já, né? Depois as lições vão estar gravadas aí para os irmãos consultarem. Nós não somos como as outras classes que vão ficar sempre gravando, né? É verdade, é verdade. São 4 ciclos, né? A não ser que haja uma renovação do currículo, que ocorre a cada 7 anos, se não me falha a memória. Ou por alguma atualização, né? Salvo isso, né? Perfeitamente. Por alguma atualização que a igreja quer fazer. Nós estamos assim felizes. Imagina só a sua classe, não é verdade? Querido professor e professora, os seus alunos, como devem estar ansiosos para encerrar o trimestre e receber aquele certificado de conclusão. E ir para uma classe, se inserir numa classe, quem sabe de jovens ou de adultos, né? Isso é muito bom. É uma bênção. Demonstra que cumpriu, né? Cumpriu uma parte da caminhada cristã, né? Com êxito, sim. Frequentando. A palavra de Deus ela é muito clara sobre isso, né? Ir de fazer discípulos. Discípulos. Né? Esse ato de ensino contínuo. Então, você não terminou a EBD, não. Agora que começou. Agora que começou a jornada do conhecimento da palavra de Deus. E a lição de hoje, lição de número 8, tem como tema sem hipocrisia, mas com verdade. E aí tem uma foto que eu achei interessante, exemplifica bem, que é a imagem de um rapaz segurando uma máscara, né? Uma máscara, isso é muito usado pelos atores de novelas, de filmes. Usa-se a imagem de uma máscara que se coloca sobre o rosto. Isso é de uma tradição centenária, né? É um símbolo da atuação. E a verdade é que a palavra hipocrisia, que está falando na lição, né, assim, apesar de se falar igual, mas a grafia é um pouquinho diferente, a palavra hipocrisia vem justamente de atuação, usado pelos atores, né, onde você veste uma máscara para encenar, interpretar um papel que não é você mesmo. Então, a palavra hipocrisia tem esse significado e tem tudo a ver com a imagem que foi colocada aí na grafia, né, no trabalho gráfico da lição. É bem isso mesmo, né, presbítero Antoniel? É verdade, irmão. Porque como ela tem um significado de, como você falou aí, de uma máscara que alguém vai fazer uma encenação, então o significado dela remonta justamente o que o texto quer dizer, que é uma pessoa que, no caso aqui, seria fingida. Né? Ele vai... Sim. Fingimento. É porque vocês estão falando sobre a questão da hipocrisia, que é a imagem que tem na revista de vocês. Sem hipocrisia, aí qual é para completar? Mas com verdade.
Aí na minha revista agora, tem outra imagem. Mostra aí, irmã Miriam, coloque mais perto da câmera aí, porque a sua já está mais atual. Mas vocês estão... Está o símbolo da hipocrisia, que é uma máscara. Aqui está o símbolo da verdade, que é quando você dá com verdade, entregue, fale a verdade, não é verdade? Não com... Nós temos uma versão aqui mais antiga do lição. projeto gráfico da lição, mesmo. né? E é interessante porque a versão anterior tem a máscara e a versão mais recente tem a verdade, né? Muito bem. Coloca as duas, então. Mas é importante mostrar para o professor que está ouvindo, que ainda não conhece, não ficar curioso. O irmão está falando sobre uma máscara, mas aqui não tem. Será essa revista mesmo? Será certo? É a versão, Muito bem observado. Muito bem observado. Tem a ver com o conceito do termo, né, da palavra aí, hipocrisia, né? Que na nossa lição vai dizer, ela já no tópico 1.3 vai corroborar com o que o professor Raniel disse, porque diz que significa literalmente ator, ou seja, aquele que representa. Então, o hipócrita, aqui para os termos que estamos utilizando, é aquele que age de forma sem ser verdadeira. Emulação. A frase mais famosa é fingido mesmo. Ou seja, o fingimento, literalmente. Por isso que... palavra mais transparente, né? Por isso Fingido. Por isso que o texto da lição é sem hipocrisia, mas com verdade, porque seria o oposto do que seria fingido, né? A verdade. Eu queria só fazer aqui uma consideração a respeito do texto, porque está Mateus capítulo 6, versículos 1 a 4, que ele diz: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serem vistos por eles, não tereis galardão junto de vosso Pai que está no céu, quando der esmola. Ele usa essa expressão esmola e compara também com atos de justiça. A palavra original, presbítero Antônio Irmã Miriam, é tzedakah, que quer dizer justiça, ou ainda um significado bem antigo, caridade. Ou seja, justiça, caridade, né? Aqui fala sobre esmolas, e esse sentido, quando eu falo de atos de justiça, a gente estava conversando, eu e a irmã Miriam, que isso não pode ser confundido com o que vem sendo dito no capítulo 5, né? Que a nossa justiça deve brilhar. A gente, né, verso 16, a gente não pode confundir isso, né? Porque na lição de número 2, a gente fala sobre sal e luz, e fala que deve colocar no velador, a nossa luz deve brilhar, a nossa justiça. E o aluno, né, irmã Miriam, a senhora vinha falando sobre isso, o aluno pode querer ser levado a pensar que há uma contradição. Fale mais sobre isso, irmã Miriam. Porque é o seguinte, em Mateus, né? 5:16, Jesus ele exorta os discípulos a deixar a luz de suas boas obras brilhar para as pessoas verem, né? Já em 6, no capítulo 6, que é o capítulo seguinte, e verso 1, ele diz para não fazerem suas obras, seus atos de justiça, para serem vistos pelo outro. Então, se no capítulo 5, ele ensina os discípulos a deixar sua luz, a luz de suas boas obras brilharem, e no capítulo 6, ele diz para não mostrar, aí o aluno ele pode perguntar: professor, não, os ensinos do Senhor, não está havendo uma contradição? Ele diz para mostrar, depois diz para não mostrar. Na realidade, eu não estou entendendo. Então, é muito importante que o professor vá para a sala de aula, né, pronto para retirar essa dúvida do aluno,
Porque a partir do momento que você pratica os seus atos de justiça, para que todas as pessoas possam ver, digamos que você vá dar uma esmola, não. Hoje nós não vamos chamar isso, não vamos usar essa palavra, porque é uma palavra muito pesada, né? Uma ajuda, ajudar alguém em público. Você não precisa ajudar aquela pessoa em público. Foi isso que o senhor estava querendo ensinar. Não precisa ajudar ela em público para sua própria glória, mas para que as pessoas que estejam vendo possam copiar. Irmão Raniel gosta de ajudar as pessoas. Ele é uma pessoa muito boa. Eu preciso ser assim também, né? Mas o presbítero Otoniel, nossa, ele ajuda as pessoas, mas a gente sente que ele está fazendo aquilo para a sua própria glória, que é para se mostrar. Então, era isso que o Senhor, ele queria orientar, exortar os discípulos. Ele não estava contradizendo-se em seus ensinos, né? Irmã Miriam, essa questão que a senhora suscitou, ela é extremamente interessante, e lembrar também desse argumento do professor que a palavra de Deus ela não se contradiz. Então, se eu tenho Efésios capítulo 2, versículo 8, né? Se eu tenho Efésios 2 e 8, que diz que não vem pelas obras, né? A graça de Deus, a salvação, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Como é que a palavra de Deus me fala isso com tanta clareza num texto e vai falar o oposto no outro texto? Ainda mais o próprio Jesus falando. Então, a palavra de Deus explica a palavra de Deus. Então, tem que haver concordância, tem que haver linearidade no raciocínio, e outros textos podem ser levantados, né, para exemplificar, para mostrar que não há contradição. Mas diga, conclua seu raciocínio. Aqui a proposta pedagógica diz o seguinte: as 3 palavras-chave que resumem toda a lição motivação, de hoje descrição são e galardão. Motivação, descrição e galardão. Então, nós podemos, diante do que nós falamos, iniciar a lição falando sobre a motivação, que para você conseguir identificar isso aí, existe o motivo correto de você ajudar as pessoas e o motivo errado. O motivo correto é quando você dá sem querer receber elogios ou honra para si mesmo, mas sim para você realmente ajudar as pessoas que estão necessitando, porque eu sempre digo, o que a igreja precisa fazer, né? É a missão da igreja, ajudar o próximo. A palavra ensina. Esse é o motivo correto, mas o motivo que não é correto, incorreto, é o que é você buscar a sua própria glória. Tanto que aqui, no subtópico 1.2, fala sobre os motivos errados, que diz o seguinte, Jesus condena o uso indivíduo da prática de dar esmola. Ele não estava condenando o fato de os fariseus darem esmola, mas sim os motivos errados. Ele estava sendo contra os motivos errados, né? Não estava condenando. Inclusive, o presbítero Otoniel pode falar melhor sobre isso, né? Sobre as questões legais. Sempre que tem alguma coisa legal, a gente puxa ele. Assim, quando legal, não é? Quando você tem um julgamento e os motivos são analisados, você pode agravar ou atenuar uma pena, né, presbítero Otoniel? Isso, com certeza. A motivação. Isso em direito penal, né? No direito criminal é utilizado muito, porque, como você falou, o agrava tem toda uma sistemática, vamos assim dizer, para agravar ou para atenuar, né? De forma geral. E como a nossa irmã está falando aí, realmente, você falou a respeito dessa justiça, o termo aparece justiça, né? Eu vou até ler aqui o versículo de número 1 do texto bíblico em classe, que diz: guardai-vos de fazer primeira coisa, né? As vossas esmolas diante dos homens, para ser desvistos por eles. Aliás, não tereis galardão, né? É a questão da descrição, né? Isso, é. A motivação, com os motivos corretos, a descrição é a partir do momento guardai-vos, mas... Exato, é de fazer. Justamente. Essa questão, ela está relacionada justamente ao versículo o versículo 1, né, que está falando justamente sobre esse guardar de fazer
diante dos homens, para ser desvisto, né, por eles. E como você falou aí, o termo justiça, aqui ele é um pouco diferente, porque ele não está sendo utilizado aqui, nesse texto de Mateus. Inclusive, você citou aí o termo em língua grega, né? E lá, literalmente, o termo vai justamente trazer essa ideia, não de justiça no sentido de juízo, do que falamos lá, por exemplo, na lição que falamos no capítulo 5, versículo 22, onde fala a respeito de Mateus. Porque assim, o termo aqui não está sendo relacionado, não está, vamos assim dizer, como é que eu quero dizer para ficar bem claro, bem explicado, na verdade. O termo, ele está sendo colocado aqui não no sentido de justiça, que nosso irmão Raniel falou, assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, por exemplo, né? Para que vejam essa justiça, esse resplandecer, essa justiça aqui, que o texto que nós acabamos de ler, que nosso irmão Raniel disse que deve ter uma diferença aí para que não haja uma confusão. O termo aqui, ele não está levando a ideia de justiça como na lição anterior que nós participamos, certo? De levar o irmão a juízo. Por exemplo, Mateus capítulo de número 5, versículo 22. Nós até falamos sobre isso na lição que participamos da outra vez. Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo, sem colorizar contra seu irmão, né, será réu de juízo. Juízo ali está se referindo será réu de um julgamento, né? E aqui, em especial, o termo, essa palavra aqui, ela é usada no sentido mais abrangente. Ou seja, não é no sentido de fazer o que é correto, fazer o que é justo, não. Ela era entendida a partir da posição da lei de Moisés aí, no caso. Então, aqui está na atividade, no fruto, certo? De que aconteceria uma nova vida. E no versículo de número 2, estão compreendendo o que eu quero dizer? Porque no versículo número 2 vai trazer o termo justamente esmolas, que é para justamente fazer o contraste com o versículo anterior. O senhor está citando a lição de número 4, que nós também gravamos, e fala porque Mateus 5:22 fala de se encolerizar sem motivo e levar o irmão como réu de juízo. E é essa justiça, no sentido de executar o juízo, né, de impor uma pena, não é o mesmo sentido de justiça que está sendo tratado em Mateus capítulo 6. Mas prossiga, professor. Sim, é justamente isso. Então, para justamente não haver essa dúvida, né, aqui essa confusão, porque o versículo número 2, a nossa lição vai falar que quando pores deres esmolas, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Aí, quando o termo esmola vai aparecer aqui, ele está mostrando que essa justiça, não é essa justiça que nós acabamos de falar aqui, que você resumiu bem, mas é a nossa beneficência, ou seja, o meu ato de entregar, porque o termo, um dos significados bem básicos desse termo é equidade, ou seja, é a minha beneficência. A minha forma de entregar essa esmola, é isso que Deus está justamente querendo trazer a ideia, porque os judeus faziam isso constantemente. Inclusive, dar esmola era chamado de beneficência pelos judeus também. Inclusive, eles davam muitas esmolas, o doador ali era forçado até, de uma forma generosa, forçado generosamente, né? A fazer doações em público. Por isso que lembre-se que Jesus, naquela passagem da mulher que dá sua esmola, leve sua esmola, sua oferta também, de forma pública, a oferta ela estava sendo vista pelos homens e sendo elogiada por aqueles que davam mais. Não era diferente das esmolas. Porque quando você dava esmola em público, isso demonstrava publicamente que você era uma pessoa, vamos dizer assim, que gostava de cumprir, você era uma pessoa moralmente boa, você estava praticando a beneficência. E, na verdade, o que Jesus está combatendo não é a prática de dar a esmola, de ajudar o próximo, mas sim o que vem, a hipocrisia que vem do interior. Ou seja, eu tenho que dar de forma professores, pública, né? É a questão da publicização, tem a ver com publicidade, né? Publicar, mas isso não tira de nós o bom exemplo de doar, de ajudar.
Mesmo o que que ele você estava doe criticando publicamente, não né? é deixar de dar o bom exemplo. Então quer dizer que eu Ou não vou... dar publicamente. Não é isso. Eu Mas dar sim a publicamente. Não, não intenção, é né? isso. A A intenção, E a não intenção estava motivação que aí em tem a combatendo querer, ver... isso aí, né? a Isso. intenção é em É o Não querer que as primeiro, estava pessoas vejam. combatendo. é o Como primeiro diz, grande como objetivo o da que eu lição, falei, que é a motivação o por trás do ato. Eu quero que as pessoas vejam que eu estou doando. É onde entra a questão da hipocrisia e o que Se Jesus não vai lá fosse na assim, frente. né, presidente Antônio, quando Ah, tivesse alguma doação dada pela igreja, ia todo mundo de máscara para ninguém ver quem estava fazendo. Isso seria até estranho, né? exato. Mas a verdade é a É, motivação por trás daquilo, os exato. louros, né? Os créditos, né? Quando a gente fala em crédito, é porque se você não disser que foi o irmão tal que Justamente. comprou aquilo tal, a pessoa fica triste. E aí sim, eu tenho um problema de motivação. Porque É que esse ato, alguém ter a necessidade de ser citado que foi isso, aquele irmão que comprou aquilo e tal, justamente Porque né? esse ato de dar, doar em público, esse ato aí, que seria essa publicização que você está falando, esse ato aí nada mais seria do que cada um ter a necessidade de ser o quê? Primeiro ponto, observado. Eu quero ser observado. Eu quero que as pessoas vejam eu praticando aquele ato. A minha motivação não é o bem-estar do próximo que está necessitando na esmola, mas sim que as pessoas vejam que eu estou praticando. Olha só de onde é que está vindo a minha motivação. Eu quero ser E mais visto. uma vez, né? E mais uma vez a gente querendo a coerência bíblica, a gente precisa destacar, citar 1 Coríntios 13:5, né? Que o amor, ele não busca os seus próprios interesses. É um versículo que contribui para essa discussão sobre a motivação por trás do ato de ajudar e tem tudo a ver com o sentido que Jesus quis falar. Então, se eu não busco o meu próprio interesse, eu estou buscando o interesse do outro, tanto faz se isso for público ou não. É até melhor que não seja, mas não quer dizer que não possa ser, né? O público, né, estar em público ajudando alguém também não é pecado, desde que a motivação no seu coração, e a gente falava isso também nas outras lições que participamos, que só o Senhor pode ler os corações, né? Hebreus 4:12. A palavra de Deus ela é como uma espada cortante que discerne as intenções do coração, né? E tudo isso você observa justamente qual seria primeiro a intenção da pessoa e o motivo dele querer aparecer. Porque segundo o que acontecia na época de Jesus, e Jesus sabia muito bem, por isso que ele disse que não saiba a tua mão esquerda, o que faz a direita à esquerda e vice-versa. Ou seja, na verdade, quando ele estava dizendo aquilo ali, e como eu já comentei aqui, e vou citar mais uma vez, num comentário de Mateus, versículo por versículo, chamado de Comentário Esperança. O doutor lá, Fritz Reinecke, interessante que ele vai dizer, quando ele comenta esse texto aí a respeito dessa publicização, dessa média, a forma generosa, vamos dizer assim, ele vai dizer que media-se dessa forma, esse grau de justiça que era praticado, dependendo da forma e da quantidade que você ofertava, após o culto lá na sinagoga, quando você fazia a oferta, se levantava ali alguém, aquela grande quantidade, e quando alguém era visto que dava uma oferta boa, vamos assim dizer, ou praticava um ato que aparentemente era muito bom aos olhos das pessoas, porque alguém estava vendo que ele estava se despindo, e aquilo parecia de algo que ele tem, né? E aquilo parecia algo muito generoso da parte de quem estava doando. Mas isso ocorria para justamente chamar a atenção. E esse escritor, no comentário de Mateus, ele vai dizer que quando alguém fazia isso, na verdade, ele era chamado perante o tribunal, lá, dos rabinos, e recebia uma honra para sentar ao lado do próprio rabino. Veja só a intenção que as pessoas tinham na oferta. E tudo Era costume. honra? E era tudo costume, porque Costume. em nenhum momento a lei trazia Mandava esse fazer isso, tipo de não. procedimento, né? Justamente. E Não, aí A vem pessoa... aquela isso aí questão nós das podemos... as tradições orais e os costumes que iam sendo acrescentados A e pessoa que ofertava causavam e era essas chamado para o lado. distorções. E eram Recebia causavam Podemos honras. essas chamar, distorções, né? já que estamos conversando um pouco, podemos brincar também, né? Nós podemos chamar isso aí de mau costume. É um E o mau costume. interessante é Tem os É bons mau costumes e costume. tem os maus E os costumes. maus, esse aí Justamente, eram é maus querer aparecer, costumes né? mesmo. E esse Pois é, queria comentarista ainda... aparecer. É interessante que esse comentarista ainda vai dizer que, depois de tudo isso,
Depois de tudo isso acontecer, quando a pessoa era colocada do lado do próprio rabino, o servidor ali da comunidade tocava uma trombeta para chamar a atenção das pessoas, dos seres, na verdade era para chamar a atenção dos seres celestiais, isso ele dizendo, porque se dizia que ali se havia realizado uma beneficência muito especial. Com isso, outros que também estavam querendo aparecer, consequentemente, tentavam fazer suas generosidades, entre aspas, e no final das contas, entrava o recurso e quem necessitava realmente não recebia nada. Eu queria até lembrar aqui uma outra passagem que, apesar de não estar no contexto da pregação de Jesus, mas logo após, que seria a igreja primitiva, Atos, capítulo 5, muito conhecido também, porque fala da história de Ananias e Safira, que justamente na intenção de aparecer, tocar a trombeta e serem bem vistos, venderam uma propriedade e trouxeram apenas parte do recurso, porque eles queriam o melhor dos dois mundos. Eles queriam para si não só a trombeta e a honra, mas também o dinheiro. Então, a coisa foi ainda mais profunda, porque Pedro disse o seguinte: encheu Satanás o teu coração. Olha que coisa séria, né? Eles elevaram isso a um nível ainda pior, porque além de tocar a trombeta, eles ainda usurparam, eles ainda mentiram, e eles foram punidos com a morte. A verdade é que o Senhor Jesus estava falando sobre isso, e mais um tempo na frente, né, com essa situação de Ananias e Safira, eles foram punidos com a morte, né? Então, você não vai ver as pessoas morrendo na igreja hoje, né, presbítero Antônio, caindo duro assim no tempo, porque há a misericórdia de Deus. Mas o padrão de Deus não mudou, né? De ler as intenções do coração, né? De perceber o que está por trás. Por isso que Jesus condena fortemente, e pode ver que o que esse comentarista diz, como eles faziam, era tocar aquela trombeta para chamar a atenção de um ser celestial, para demonstrar que tem alguém ali que fez uma grande beneficência a outrem, que Jesus, no versículo de número 2 da leitura bíblica em classe aqui, vai dizer: quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas. Então, Jesus via justamente o que acontecia. Você dava aquela esmola, que aparentemente era muito bom, você era chamado para perto do rabino, além do mais, se tocava trombeta diante das pessoas para... É uma exaltação muito grande para uma pessoa. Porque, e o ser humano... E por isso Jesus condenou nas sinagogas e nas ruas. Diziam o seguinte: olha, eu quero chamar a atenção do céu e da terra. Porque se fosse para chamar a atenção somente dos céus, era uma coisa, né? Mas era dos céus. Pouca coisa, é? E está só chamando na terra. Né? E só chamou a atenção da terra, porque né? Ia chamar a atenção da terra de qualquer jeito. Todos que estavam por ali. Do céu não chegou não, isso. Não, é para chamar a atenção dos céus. Da terra estava sendo do pouco, céu, né? E da terra. Pois é. Isso mostra, meus irmãos, o tamanho do regozijo que eles queriam para si, para alimentar o seu ego, né? O seu ego. A atenção do céu. Eu acho interessante o título do tópico 2.1, que diz assim: a ostentação da piedade. Eu acho que sintetizou bem, né? A ostentação da piedade. Era bem isso, né? Era ostentar a piedade, né? Ser visto, né? Então, isso a gente está né? fazendo um comparativo. Por isso que é hipócrita, né? Fingindo. E aí, voltando àquela ideia contrária, Mateus 5,15, que é debaixo do alqueire. Para eles, a lâmpada debaixo do alqueire é algo inútil. Ora, se é lâmpada, tem que estar no velador. E não faz sentido estar embaixo do alqueire. Neste caso, Mateus capítulo 6, a esmola, ou seja, a ajuda ao próximo, ela tem que estar justamente escondida. Eu não estou falando mais de luz, eu não estou mais falando de evangelho, de pregar o evangelho, estou falando de uma beneficência, como bem disse o presbítero Otoniel, e, portanto, essa tem que ser em secreto, tem que estar embaixo do alqueire. Veja, a finalidade da palavra de Deus, a palavra de Deus é perfeita. Ela tem uma ideia, um encadeamento lógico perfeito.
Então, coisas que eu faço para serem vistas, porque precisam ser publicizadas, e coisas que eu tenho que fazer em secreto, né? Inclusive, o versículo fala, o Deus que te vê em secreto. Por e isso aí, que... justamente esse paralelo, né, que nós fizemos, Mateus 5:15 com Mateus capítulo 6. E como nós já comentamos aqui, na realidade, não é pecado, né? Ajudar o próximo. O Senhor, Ele conhece o nosso coração, mas que haja discrição, sinceridade e discrição em realizar esses atos. Ô, irmã Miriam, momentos... tá tão difícil essa palavrinha discrição em tempos de redes sociais e de anúncio de coisas boas, e infelizmente só anunciam as coisas boas, isso não casa com o evangelho, porque nós estudamos a palavra de Deus e as coisas ruins são expostas tanto quanto as coisas boas, ou para servir de bom exemplo, ou para servir de mau exemplo. Mas, infelizmente, a discrição, né, não é descrição com é discrição com discrição, isso né? mesmo. Está fora Discreto. de moda, é isso mesmo, né? Ser fora bem de discreto. Moda. Porque hoje as pessoas, por exemplo, tem pessoas dormindo na rua, estamos ali, vamos dar sopa. Está lá nas redes sociais, fotos estampadas de tudo. Hospitais estão lá, está estampada nas redes sociais. Então, não se engajamento, sabe... né? Engajamento, Isso compartilhamento. Comente aqui esse senhor que eu acabei de ajudar. Até mesmo para pregar o evangelho, para qualquer coisa, uma live, não, querem que compartilhem, mas para serem reconhecidos, para que haja, é como se fosse uma troca, como aqui mesmo, o que eles faziam antes. Eles davam as esmolas e tocavam trombetas diante de todas as pessoas, eles ajudavam, mas para ganhar, para elogiar a si mesmo, né? Com segundas intenções. Hoje em dia, nós não sabemos mais realmente se as pessoas estão anunciando o evangelho com bondade, ou até mesmo outras coisas, ou estão intenções, buscando né? glória para si própria, isso mesmo. E quando falamos no versículo 2 aí, no versículo que diz assim, quando deres a tua esmola, né? Versículo 2, né? Quando, pois, deres as tuas esmolas, é interessante frisar também que o termo traduzido realmente está como esmolas, mas literalmente são atos de caridade. São beneficência que você vai fazer a alguém, certo? O termo grego ali é lemosinem, ou seja, a gente fala assim, alguém entendeu? Não foi língua estranha, viu? Nós somos pentecostais de Assembleia de Deus, então nós falamos línguas estranhas, mas não foi línguas estranhas, não. Repita, presbítero, repita. Vale a pena repetir mesmo. Vale a pena, repita. É lemosinem, ou seja, são consigo. atos de caridade, entendeu? O termo grego aí, helênico, né? Ou seja, vai muito mais além do que esmola como nós entendemos, mas a beneficia, que é um ato de beneficência a quem recebe, e quem está praticando está também crescendo na fé espiritualmente, porque ele está praticando um ato que está glorificando ao próprio Deus, porque quem ajuda ao necessitado, quem ajuda aqueles que necessitam, seja lá do que for, está, na verdade, praticando um ato de Deus, porque Deus é o Pai Supremo, não é verdade? Inclusive, ele diz que não deixa sequer os passarinhos passarem necessidade, quanto mais as pessoas, né? Um de nós. Então, aí são atos, na verdade. O resultado, o senhor falou sobre a questão da fé, não é verdade? Que ele vai aumentar a nossa fé e a nossa saúde espiritual, porque aquilo nos traz um bem-estar quando nós praticamos atos, assim nós ficamos regozijados aqui, a nossa alma se sente regozijada. E parte do amor, né? Isso, não para nos exaltar, mas sim é uma alegria que a nossa alma sente, porque nós fizemos o bem a alguém que estava realmente precisando. E por isso com descrição,
Por isso que dos sentidos, irmã Miriam, por isso que um dos sentidos é misericórdia, é ter compaixão. Um dos sentidos desse termo da esmola é ter misericórdia, é uma beneficência que alguém se coloca no lugar do outro, entendeu? Por isso que eu estou tentando ajudar alguém, porque eu sei o quanto é ruim padecer necessidade. Então, quando eu ajudo alguém, eu estou se colocando no lugar. Vem o amor. Se colocar no lugar do outro, meus irmãos, é uma situação muito difícil, porque igreja, se colocar no lugar do outro, mas pense comigo, o senhor está passando uma situação muito difícil. Olhe só o quanto é mais difícil ainda para mim poder sentir a sua dor. Mas é isso que nós precisamos fazer, é sentir a dor do próximo. Aí nós amamos o nosso próximo, nos colocamos no lugar do outro, e nesse momento nós verdadeiramente somos igreja, que é um corpo que sente a dor do dedo de mim. Isso aí é a diferença entre ser simpático e ser empático. Tem muita gente que é só simpático. Ele sorri para você, mas não estende a mão. E o evangelho tem muito mais a ver com empatia do que com simpatia. Às vezes até a pessoa tem um rosto mais fechado, mas ele é empático porque ele se coloca no lugar do outro, ele estende a mão, independente de receber ou não a recompensa. E eu queria até lembrar também Tiago, capítulo 4, versículo 17, que diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E aí é o seguinte, se eu não vou ser visto, então não preciso fazer. Qual é o sentido de eu fazer? Por quê? Como diz o tópico 2.2 da lição. Porque o nosso pagamento vem do galardão dado por Deus. A gente não pode enxergar essa vida humana como autossuficiente, como fim último, sabendo que, como crentes, como filhos de Deus, nós temos a bem-aventurada esperança do galardão que receberemos do Senhor. E, portanto, o nosso pagamento não é necessariamente aqui. Ele pode, sim, nos abençoar, mas não é essa a finalidade, né? O nosso pagamento, nosso galardão, ele é celestial. E, portanto, uma pessoa que ajuda pensando no galardão terreno, a palavra de Deus diz que ele já recebeu o seu pagamento. Imagine você chegar diante de Deus, né? Chegar diante de Deus com uma sacola de coisas e dizer assim, tá aqui, cadê a minha recompensa? Ele dizer, você recebeu lá, você já recebeu lá. Porque aqueles louros, aquele reconhecimento, aquelas medalhas, foram o seu galardão. Eu disse, aqui na glória não vou receber nada. Rapaz, você já recebeu lá. Olha que decepção. Então, a palavra de Deus, inclusive, usa como um sentido de pagamento, né, os motivos errados, e ele usa o exemplo do recibo, né? Recibo de quitação. Isso. Nós não temos promessa de honra, de sentar, a maior honraria é participar da mesa do rei, não é verdade? Essa é a nossa esperança. Nós temos grande esperança e vai acontecer, já está bem próximo, não é isso? Mas se nós aqui somos galardoados, somos honrados, não é verdade? Por quem está ao nosso redor por causa de esmolas que nós de coisas que nós fazemos, as esmolas mesmo, publicamente, e somos elogiados, somos honrados, já estamos sendo galardoados. O que é que a gente ainda espera lá de cima, se já recebemos a nossa honra aqui mesmo? Não vai receber nada, vai ser muito decepcionante. Não Eu queria só honraria. trazer... já acabou, já deu. Eu queria trazer uma história curiosa, viu? Mas diga, presbítero Antônio, depois. Sim, não, só para completar essa questão aí, porque o apóstolo Paulo, quando ele vai tratar sobre os dons espirituais em 1 Coríntios, ele dá um exemplo de um corpo, né? Ele dá um exemplo do corpo, e ali já depois ali do versículo 19, ele diz que, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um é o corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Ou seja, há uma necessidade de nós estarmos sempre juntos. Não existe ninguém melhor nem pior do que ninguém no corpo de Cristo. Todos fazemos parte do corpo, né? Até mesmo, então, quando você
pratica um ato de generosidade para com o irmão, você está fazendo bem ao corpo de Cristo. Você está fazendo bem ao próprio reino de Deus. Você está ajudando alguém que é um irmão seu em Cristo Jesus, que Cristo derramou seu sangue por ele. Então, esse ato, a motivação, aí a motivação, o nosso irmão que está sendo beneficiado, ele vai glorificar a Deus. É onde seu galardão vai entrar? Nos céus. Agora, se ele só elogia você, e você gosta disso, e você fez para aparecer, aí, de fato, o galardão, a recompensa já é esse elogio. É uma paga, né? A gente usa essa expressão, uma paga, é um pagamento que ocorre aqui e que não ocorrerá lá. É uma condição sine qua non. Ou você recebe o pagamento aqui, ou recebe lá. Os dois não. Dependendo da situação, a pessoa não chega nem lá, né, irmão? E não chega nem lá para receber. Chega não. Misericórdia, presidente. Eu queria lembrar também, porque tem a ver com o costume judeu, né? Deuteronômio capítulo 15, e fala uma coisa interessante, né? Versículos 10 e 11. Livremente lhe darás, e o que o teu coração não seja maligno, quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor, teu Deus, em toda a tua obra e em tudo no que puseres a tua mão. Fala da bênção de Deus aqui na terra ainda, né? Da bênção de Deus sobre aqueles que têm a mão aberta. Aí versículo 11 diz uma coisa intrigante. Pois nunca cessará o pobre do meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na terra. Ou seja, nunca deixará de haver pessoas que precisarão de ajuda. Isso é um exercício cristão, né? O pessoal fala de socialismo, né? Fala de preceitos de esquerda e tal. Não, vamos nivelar tudo. Mas a palavra de Deus diz que sempre haverá o pobre. Ou seja, sempre haverá oportunidades para nós ajudarmos. E a motivação, né? Agora, e a forma como vai nivelar... Que motivação estará por trás, né? E a forma que o socialismo, como você está dizendo aí, o socialismo, a motivação e a forma que eles tentam fazer esse nivelamento... sim. É outra história, além né? Além de que ela é falsa, né? Mas isso é um outro capítulo. Exato. E eu queria só citar uma história que eu achei muito interessante, que eu li e queria resgatar aqui, que é do Nicholas Winton. É um senhor que, durante o Holocausto, ele foi para a República Tcheca e ele desenvolveu um sistema de resgate de crianças judias. E, ao todo, ele conseguiu resgatar, gente, 669 crianças do Holocausto, né, da morte certa. Elas já haviam sido separadas dos seus pais, os nazistas levavam, né, para matar. E esse homem, ele fez isso durante anos, e ele fez de uma tal forma que nem a esposa dele sabia. E se vocês procurarem isso no YouTube, nas redes sociais, na internet, vocês vão achar, porque depois, muitos anos depois, as pessoas descobriram a benfeitoria que ele tinha feito, né? E se juntaram num teatro, não disseram para ele o que iam fazer, e as crianças, agora já adultos, prestaram uma homenagem a ele. E é emocionante. Por quê? Porque ele recebeu uma homenagem que ele não esperava, que ele escondeu, até porque havia um risco dele ser penalizado, ele escondeu durante anos, anos e anos e anos. E é emocionante quando aquelas crianças, já adultos, né, prestam homenagem para aquele homem. É uma cena belíssima, lindíssima. Isso de fato aconteceu. O nome dele é Nicholas Winton, e foram 669 crianças que ele salvou do Holocausto. O que é que eu estou querendo trazer? É que essa história é uma história real. Existem pessoas assim, abnegadas, com um coração amoroso, de verdade, e que beneficiaram pessoas sem que elas soubessem, né? E nem a esposa dele sabia. Essa é uma história que vale a pena ser lida, ainda que não usada na sala de aula, mas para exemplificar que se este homem, que eu não sei nem se era cristão, foi capaz de fazer uma obra tão linda, nós que conhecemos a Cristo, nós que somos ensinados pela palavra a praticar as boas obras, independente de quem esteja vendo, é um exemplo muito bonito, né? E Cristo nos ensinou isso, né? E ele diz, inclusive, na terceira parte da lição, não saiba a tua mão esquerda
o que faz a direita. Ele usa algumas expressões, né? Ele usa algumas expressões bem fortes, que são hipérboles, né? A gente usa esse termo, que é uma figura de linguagem. O que é um hipérbole, né? Um hiperbolismo não levar no sentido literal, mas é um exagero, é uma figura de linguagem, um exagero para reforçar uma ideia. Então, tipo assim, arranca o olho. Ninguém vai sair por aí arrancando o olho, misericórdia, não faço isso não. Mas o que Jesus queria dizer é o seguinte: a tua mão direita não veja a esquerda. Já pensou na hora que eu for ajudar alguém, eu pegar a mão esquerda e colocar para trás? Não foi isso que Jesus quis dizer. Isso é um hipérbole, é um exagero na figura de linguagem. Mas é no sentido de dizer o seguinte: não deixe ninguém ver, não precisa ninguém ver, né? O teu Pai, o Senhor, está te vendo. Então, há várias expressões como essa, né? No capítulo 5, né? A forma dele ensinar, ele usa o hiperbolismo aí, que é essa expressão exagerada, não é isso? De colocar com muita força, muita ênfase, a necessidade, né, naquele aprendizado, daquela descrição, como bem falou a irmã Miriam, né, da motivação, da descrição e dessa terceira parte da lição, o terceiro objetivo, que é o galardão, ou seja, a recompensa, correto? Isso. Até porque a prática da misericórdia, que é estar junto de alguém, ajudando, nada mais é do que algo, como já falamos, que vai glorificar a Deus. E o hipócrita, ele pensa em si próprio, ele é fingido. Por isso, do termo aí que nós falamos no início, você falou no início sobre o ator, atua, ou seja, ele atua para que as glórias, vamos assim dizer, e ele receba o benefício. E quando eu pratico, de fato, a misericórdia, isso provém do amor. E é o que você falou e realmente, de fato, é aquilo que você falou. É a empatia demonstrada, né? Esse ajudar. Por isso que Jesus diz, guardai-vos, cuidai, que as vossas esmolas ou as vossas ofertas, a prática da vossa misericórdia, ela não seja diante dos homens. Essa consideração aí é para trazer a questão da humildade, esse fruto da fé. A isso vem justamente um perigo. Porque como é que esse galardão que nós vamos falar agora vai adentrar, na verdade eu vou receber esse galardão se eu estou praticando esse ato totalmente de forma errônea. Eu estou querendo trazer para mim aquilo que não deveria trazer para mim. Porque se somos igreja, a glória vem para o Senhor Jesus, não é assim? Então entra um perigo. Esse perigo, essa prática da beneficência de forma errada, o perigo é moldar o caminho, a visão de quem está recebendo e a glória, vamos assim dizer. As pessoas vão receber a glória propriamente dita, consequentemente eu deixo o Cristo de lado. E Jesus está trazendo justamente essa ideia para que isso não aconteça. Porque se é um sacrifício voluntário, se é algo que eu estou tendo para com o meu próximo, é uma disponibilidade da minha parte, eu estou fazendo isso para cumprir justamente o que Jesus falou no capítulo 5, versículo 20 de Mateus. Você falou a respeito do judeu que fez a beneficência para com as pessoas. Jesus diz, assim a nossa vida, assim a nossa prática de justiça, ele disse que deve, se não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum se verá o reino dos céus. Ou seja, ela tem que ser de tal forma que aponte não apenas aquela questão exteriorizada, que era o que eles faziam, mas que venha realmente do fundo do coração, do íntimo, que venha da Na própria verdade, compaixão propriamente dita. todo o Sermão do Monte, ele fala, a irmã Miriam falou isso bem, acho que na lição que a gente comentou anteriormente, sobre a necessidade de tirar a coisa apenas do exterior e trazer para o interior. Jesus Cristo, ele focou muito no Sermão do Monte nessas questões envolvendo o que está dentro, não apenas o que está fora, né? A questão dos Justamente, sentimentos, questão das intenções. É muito importante o aluno ter essa clareza de que Cristo está sondando os nossos corações. Tudo aquilo que até nasce porque... dentro do meu coração e se Uhum. mostra exteriormente, né? Até Tudo porque, isso que vocês pastor dois falaram Raniel, agora, assim, ele se resume tudo mesmo. Desde da história que o irmão Raniel estava contando, até sobre os atos de justiça que o presbítero Otoniel também falou, se resume no tema da lição de hoje, que é que tudo seja feito sem fingimento, mas com verdade,
com transparência, ou sem hipocrisia, né? Falei fingimento Isso. porque é uma palavra mais clara, mais Sinceridade, né? conhecida. Verdade, né? Isso. Né? Mas a sinceridade a gente até falou aqui também anteriormente, né? Que é sem cera, né? A origem da palavra. Isso. A gente já tá caminhando aqui para o encerramento, né? Já estamos caminhando aqui para o tópico 3, para encerrar o tópico 3. Mas é isso que a senhora bem falou. A gente Justamente, falou da hipocrisia até agora, mas é importante falar desse verdade. Porque um é o oposto do outro, né? Quem age com verdade não age com hipocrisia, não é assim? Porque, na verdade, não dá para coexistir essas duas coisas. Mas nós mastigamos mais a hipocrisia. E não mastigamos tanto a verdade, família. Essa prática é porque essa prática, na verdade, é um serviço. A prática que fazemos é um serviço que fazemos para o reino de Deus. E esse serviço glorifica a Deus, então ele com verdade, né? Cristo é a própria verdade. Ela vai justamente tirar o foco de nós mesmos e glorificar o Senhor. Isso é que é o importante aqui nessa lição. Não agir com fingimento, né? Mas como você havia dito aí, a verdade é o oposto realmente dessa hipocrisia. E verdade aqui é agir sem fingimento. Tanto é que verdade na língua grega, ela vem de uma palavra que significa verdade, esse nome verdade, aletheia. Ou seja, é uma verdade, literalmente. Se você partir a palavra ao meio, você vai pegar justamente não fingido. Entendeu? Porque se há é negativo, então seria não fingido. Ou seja, o termo conceituando seria não ser fingido. Então, quando eu não ajo com fingimento, não ajo com hipocrisia, ajo com verdade. Entende, irmãos? Então, isso é importante frisar, porque é daí que vem a glorificação a Deus. E o galardão, isso já é algo secundário, né? Porque faz parte e também não podemos só pensar no galardão, também seria um equívoco. Isso porque o Pai procura tais que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, fala da intenção, e esse espírito aí é o espírito do homem, né? É minúsculo, em espírito, ou seja, nas minhas intenções, no meu coração, mas em verdade, no sentido de ser demonstrado na prática aquilo que está dentro de mim. E aí, nessa verdade aí que a lição fala, eu entendo que é a verdade do ato. É o ato verdadeiro motivado por um coração puro, por um coração honesto, um coração amoroso. Né? A verdade se mostrando nos meus atos. Né? Eu digo sim e faço. Né? Eu digo que amo e manifesto. Eu digo que mesmo gosto, que que você tenho E essa manifesta, assim? E não seria só manifestar-se, porque alguém pode manifestar algum ato com fingimento, né? Então, mas não seria Senhor, simplesmente manifestar, seria manifestar com intenção. Mas o Senhor conhece, não é verdade? Uhum. Ele conhece o nosso coração. Por isso que não sabe a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Pois ele é conhecedor de todas as coisas. E mesmo que eu manifeste, que eu mostre, pratique algum ato de justiça com um sorriso, um belo sorriso no rosto, mas o meu coração, o Senhor sabe, Ele conhece o meu coração. Então, ele sonda os corações. É muito importante, em todo esse quarto ciclo, a gente está vendo que o Sermão do Monte foca nessa questão do Senhor conhecer o coração. Né? O salmista falava sobre isso, né? Sonda, conhece os meus intentos, conhece o meu coração. O aluno, né, mesmo ele iniciado na fé, ele precisa entender que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele consegue discernir o que está sendo produzido dentro de nós, ainda que nenhuma palavra tenha sido pronunciada, nenhum ato tenha sido feito. Então, já para a gente... É muito prático, mas é espiritual. Apesar de ser muito prático, é extremamente espiritual e é discernido pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então, a Deus ninguém engana. Então, essa verdade que a lição fala é o seguinte: faça motivado, faça com discrição e tenha certeza que a sua recompensa vem de Deus. São as 3 palavrinhas, os 3 objetivos. Né? Com isso, eu me disperso da minha parte e passo a palavra para os meus queridos professores para também
encerrarem com seus comentários finais. Como discorremos em toda a lição, ser fingido é o oposto do que seria verdadeiro. Então, nossos atos não sejam para apenas aparente. Vai aparecer de toda forma, não tem como não aparecer. Às vezes, muitas coisas não aparecem de fato, mas na maioria das vezes aparece. Seus atos, suas atitudes, sua forma de agir, seu amor para com o próximo. Você vai ser reconhecido muitas das vezes como uma pessoa amorosa, vai aparecer, não tem como. Agora, a diferença aqui não é simplesmente aparecer esse ato, mas sim o motivo de eu querer que esse ato seja praticado, certo? Deus sondando o coração, ele vai ver se de fato você tem motivação apenas hipócrita ou é uma motivação que glorifica o seu nome. É onde está a diferença, né? Então, quando pratico qualquer ato, a minha motivação sendo para a glória de Deus, mesmo que alguém me elogie, isso não significa dizer que entrarei nesse texto de que perdi meu galardão, eu estou longe de Deus, eu sou hipócrita. Não. Aqui é uma coisa totalmente diferente. O que Jesus está querendo dizer é recriminando aquelas pessoas que estavam diante das pessoas querendo ser vistas, tocando trombeta para si. Inclusive, como falamos, as pessoas eram levadas na sinagoga, era colocada assim, do lado do próprio rabino, do líder da sinagoga. Tocava-se trombetas, chamando a atenção para mostrar que aquela pessoa era uma pessoa de bem. Ou seja, é totalmente o oposto do evangelho. E por isso que as nossas atitudes ela tem que ser para a glória do nome do Senhor. A lição fica sintetizada dessa forma. E agradeço a oportunidade no nome do Senhor. Amém. Eu também quero tão somente agradecer a oportunidade. Obrigado, professor e professora, por ter ficado conosco, acompanhado a aula, que foi uma aula muito agradável, né? Estou falando com sinceridade, né? É uma alegria para os nossos corações ter vocês conosco aqui. Eu, mais uma vez, peço para você que pode curtir, pode compartilhar, deixe também seu comentário, viu? E converse com outros professores, faça divulgações, porque esse trabalho que o Senhor tem colocado no coração, esse projeto que o Senhor tem colocado no coração do pastor Reinaldo, é um trabalho que tem nos abençoado, graças a Deus, e que Deus abençoe você, sua vida, sua família, sua classe, e que você tenha uma excelente aula. Muito obrigada, a paz do Senhor, e que o Senhor, novamente eu digo, os abençoe. Amém. A paz do Senhor a todos. Nos despedimos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a tua aula, que os teus alunos cresçam na graça, no conhecimento, se aprofundem, estão, graças a Deus, bem assessorados por você, professor, que tem se dedicado, tem buscado o EBD em Síntese Podcast, né? Tem lido livros, tem se dedicado. Que o Senhor recompense o teu trabalho, abençoe o teu ministério e que os teus alunos cresçam com saúde espiritual, em nome de Jesus. Mais uma vez, um grande abraço, Deus abençoe a todos. Amém.